Então, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Tiago. Eu resolvi separar algumas mini-aulas, criar algumas mini-aulas aí, para a gente estar discutindo alguns assuntos que eu acredito que são assuntos de grande importância, não só para a conclusão do nosso conteúdo anual, mas também como revisão de conteúdo e até mesmo para as avaliações do Enem e de alguns vestibulares por aí. Tá? Eu vou estar separando alguns temas, vou estar montando mini-aula. Essas mini-aulas serão postadas lá no meu canal do YouTube e posteriormente eu envio o link para vocês. Tá? Eu vou estar postando no canal, envio o link para vocês estarem assistindo. Um conteúdo aí de muita relevância para o que a gente está trabalhando hoje em sala de aula. Tá, o nosso assunto hoje, nosso primeiro assunto hoje dessas mini-aulas é Proclamação da República. Tá, a Proclamação da República é muito cobrado aí nos vestibulares, no Enem também, só que eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, a questão de data. A República no Brasil ela foi proclamada no dia 15 de novembro, no ano de 1889, a gente sabe, a gente estuda esse movimento desde as primeiras séculos, a gente vê falar sobre proclamação da República, porém a maioria dos professores tem uma tendência de resumir esse acontecimento, esse fato, somente ao 15 de novembro. Parece que é um acontecimento limitado a um único dia. Só que detalhe, anotem a data, essa data aí para quem não sabe, 15 de novembro de 1889, isso foi a data que marca a proclamação da República. Porém, nenhum sistema de governo ele cai do dia para a noite, nenhum sistema de governo é derrubado do dia para a noite, pura e simplesmente acordaram no dia 14 de novembro, não, vamos acabar com o Império aqui no Brasil, vamos acabar com o Império e transformar, mudar o rumo político aí do nosso país para uma república. Não é assim que funciona. Tá? A proclamação da República teve os seus antecedentes. Como assim, professor? Todo sistema de governo ele precisa de algumas bases para apoiá-lo. Vou fazer uma pergunta. Se o Exército, no Brasil, se as Forças Armadas querem tomar o poder, decidem derrubar o poder, o governo, elas conseguem? Nós temos aí dois exemplos de que isso aconteceu na nossa história do Brasil. A própria proclamação da República é considerada um golpe militar, porque foi liderado por Marechal Deodoro da Fonseca. Nós temos o golpe militar de 1964. Posso considerar um golpe? Não só posso, como devo. Por mais que eu não concorde com o termo de ditadura militar, mas o que aconteceu em 1964 e 1889, foi golpe militar, sim. Por quê, professor? Porque foi dado por uma instituição ligada ao governo. Quando a derrubada de poder vem por uma instituição ligada ao governo, nós chamamos de golpe. E na Revolução, professor, de 30, por que nós não chamamos a Revolução de 30 como um golpe de 30, por exemplo? Porque em 1930, o que aconteceu, a deposição de Washington Luiz se deu por conta do quê? Da união de alguns estados, como Minas Gerais, parte da elite paulista, que também já estava insatisfeita com a política café com leite, o estado da Paraíba, Rio Grande do Sul, a união desses estados vai derrubar o poder. Voltando para a proclamação da República, não é um fato isolado ao 15 de novembro. Muita coisa teve que acontecer para Dom Pedro II ser derrubado. Como assim? Primeiro, Dom Pedro II ele tinha três pilares que o sustentavam, três principais pilares. Ele era sustentado pelo apoio da elite brasileira, ele era sustentado pelo apoio do Exército e sustentado também pelo apoio da Igreja. Como assim o apoio da Igreja, professor? Lembra, galera, o Brasil só deixa de ter uma religião oficial a partir da Constituição de 1891, primeira Constituição republicana, porque antes dela, antes da Constituição de 1891,
o Brasil tinha uma religião oficial. Que religião oficial era essa? Religião católica. Tá? A religião católica era oficial no Brasil. Então, o que isso significa, professor? Significa que o Estado, tá, opina em questões religiosas e a igreja interfere em questões do Estado. Então, existe uma participação mútua, né, quando um Estado, um país, tem uma religião oficial. Tá? Mas como que o Dom Pedro II perde o apoio, né, dessas bases? Primeiro, vamos para a elite brasileira. Tá? Se vocês virem algum vulto passando ali atrás, galera, porque aqui tem cinco crianças, né, 5 cachorros aí no meu quintal, que nesse momento devem estar dormindo, mas uma hora ou outra eles têm a tendência de dar um susto aí, não repara não. De que forma, né, que Dom Pedro II perde o apoio da elite? A elite deixa de apoiar Dom Pedro II, galera, basicamente, tá? Pode ter algum historiador que não concorde com isso, tá? Mas se a gente analisar a fundo, vocês vão entender que foi isso mesmo. Dom Pedro II perde o apoio da elite por quê? Tá? Porque, pura e simplesmente, devido da aceitação de Dom Pedro II, a criação das leis abolicionistas. Mas por quê, professor? É simples você entender. A partir de 1850, cria-se a primeira lei abolicionista aqui no Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz. Depois da Lei Eusébio de Queiroz, nós temos a Lei do Ventre Livre, em 1871, a gente tem a Lei dos Sexagenários e por fim, né, a Lei Áurea, né, que vai lá de 1888, que vai por fim à escravidão aqui no Brasil. Tá? Eu sempre, quando eu estou dando essa aula em sala de aula, eu faço a seguinte reflexão com os alunos. Foi coincidência ou consequência? A escravidão foi abolida em 1888, né? A Lei Áurea foi assinada em 1888 pela Princesa Isabel, né? Toda aquela história que vocês já conhecem, e no ano seguinte a República foi proclamada. Isso aí foi uma coincidência ou uma consequência? Tá? A elite brasileira, galera, ela deixa de apoiar Dom Pedro II pura e simplesmente pelo fato, tá, de que ele aceita a criação de leis abolicionistas. É dentro do seu governo que vai acontecer o fim da escravidão no Brasil. Ah, professor, mas a escravidão era muito importante? A elite brasileira da época acreditava o seguinte, que a escravidão era um direito adquirido. Que eles tinham o direito de manter pessoas em regime de escravidão. Então, se eu tenho esse direito, entre aspas, e o imperador, Dom Pedro II, tira esse direito de mim, esse governo para mim já não serve. Então, assim, a elite vai deixando de apoiar Dom Pedro II gradativamente. Tá? Quando ele começa a aceitar a criação de leis abolicionistas, essa elite começa a se afastar. E se a elite quer derrubar o poder, ela consegue? Consegue, mas nesse caso ela não vai fazer isso sozinha. Tá? O exército brasileiro precisa também deixar de apoiar Dom Pedro II. Deixa de apoiar Dom Pedro II como, professor? Por que o exército brasileiro deixa de apoiar Dom Pedro II? Também é simples. Tá? Pelo simples fato de que, na Guerra do Paraguai, que acontece ali do meados, né, da década de 60, do século XIX até o fim da década de 60, né, mais precisamente 66 a 1870, ali no século XIX, o exército brasileiro ele volta vitorioso do conflito do Paraguai. Tá? Ele volta vitorioso e fortalecido. Quando o exército brasileiro retorna para o Brasil, eles querem o quê? Eles querem ter uma maior participação política, eles querem atuar nas decisões, né, políticas no Brasil, e eles também vão reivindicar melhores condições de trabalho e melhores salários. Tá? Só que Dom Pedro II veta. Dom Pedro II ele é um exemplo clássico, tá? Não sei se todo mundo vai concordar, mas de um rei absoluto. Absoluto por quê, professor? Porque ele mantém o quarto poder, o poder moderador, né, lá da Constituição de 1824, outorgada pelo seu filho, por Dom Pedro I, ele mantém esse quarto poder. Tá? Então, assim, ele é, sem sombra de dúvidas, um governo autoritário e não vai aceitar o exército interferindo em questões do Estado. Então, ele veta essa participação do exército. É claro que se você for aprofundar no tema, você vai encontrar muita coisa envolvendo o exército e Dom Pedro II. Até sugiro que vocês façam isso, tá? Porque a minha intenção aqui é fazer com que esse vídeo fique o mais curto possível, para não ficar chato.
né? Mas ele não aceita a participação do Exército, tá? E ele não trabalha, né, a fim de melhorar a situação desse Exército também, questões salariais, melhores condições de trabalho. Então, com o fim da Guerra do Paraguai, o Exército pura e simplesmente começa a se afastar, porque o Exército quer participar do destino político do Brasil, e Dom Pedro II não aceita. Então, consequentemente, a partir ali de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, o Exército começa a se afastar de Dom Pedro II. Tá? E a Igreja, professor? Como que a Igreja deixa, né, de apoiar? Lembrando, a Igreja, nesse momento, é a Igreja Católica, a religião oficial do Brasil. Como que ela deixa de apoiar Dom Pedro II? Primeiro, galera, meados do século XIX, uma instituição que crescia muito, não só na Europa, mas aqui no Brasil também, era a maçonaria, né? Quem é maçom nem concorda com o termo religião maçom, né? Mas era uma instituição que crescia muito, não só aqui no Brasil, não só na Europa, mas aqui no Brasil também. Na Europa foi criado um documento, uma bula papal que proibia, tá, a entrada de maçons, né, dentro da Igreja Católica. Proibia a entrada de maçons na Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja queria pura e simplesmente isolar, né, essa instituição. A Igreja Católica queria isolar essa instituição. Essa bula ela é imposta ao Brasil. Tá? Ela é imposta ao Brasil. Por quê, professor? Porque o Brasil é um país católico. É um país onde a sua maioria são pessoas católicas. Ela é imposta aqui no Brasil, mas como Dom Pedro II tem o hábito de não acatar ordens, tá, ele diz o seguinte: não, aqui no Brasil, o maçom que quiser frequentar uma instituição religiosa católica, ele vai frequentar. E o líder católico que proibir, que não aceitar a entrada desse maçom, será preso. Talvez aí nós temos o maior tiro no pé, tá, de Dom Pedro II. Por que, professor, o maior tiro no pé? Porque os bispos de Olinda e de Belém proíbem, eles preferem, né, acatar as ordens da igreja, do Papa, e proíbem a entrada desse maçom na igreja. Tá? Proibindo a entrada do maçom na igreja, Dom Pedro II manda prender os dois bispos. Tá? Manda prender os dois bispos. Nesse momento, galera, Dom Pedro II ele não perde somente o apoio da igreja. Tá? Ele não está batendo de frente somente com a liderança da Igreja Católica, não. Ele está batendo de frente com cerca de 90% da população brasileira. Por quê, professor? Porque a grande maioria era católica. Imagine você que é religioso, frequenta alguma instituição, se do nada um prefeito, um governador manda prender o líder da sua igreja, sem motivo aparente, né? Você, sem sombra de dúvidas, você vai contrariar com esse governo, com esse sistema de governo, e foi isso que aconteceu. Tá? Então, só revisando, Dom Pedro II perde o apoio da elite, pura e simplesmente porque ele aceita a implantação, a criação de leis abolicionistas. Depois eu vou fazer uma aula para cada lei abolicionista dessa. A gente vai falar de data, vai falar se realmente funcionou, se essa lei teve efeito prático, digamos assim, né? Passou um carro na rua, acho que deu para vocês escutarem também. Depois eu vou fazer um vídeo de cada lei e vou postar aqui também, vou postar no canal, vou estar avisando vocês, enviando o link, vocês vão assistir. Tá? Mas Dom Pedro II perde o apoio da elite, basicamente pelo fato dele aceitar o fim da escravidão. Né? Parece irônico, mas realmente foi isso que aconteceu. Ele perde o apoio do exército, porque o exército volta fortalecido da Guerra do Paraguai, e ele não deixa esse exército de forma alguma participar em decisões políticas. Tá? E ele vai perder o apoio da igreja porque, não aceitando, né, as ordens vindas da Europa, do Papa, né, não aceitando, né, e ele manda prender os bispos de Olinda e de Belém. Tá? Isso vai causar, sem sombra de dúvidas, uma grande revolta, não só na liderança da igreja, mas na população brasileira, que na sua grande maioria ela é católica. Tá? Preparem, assistam esse vídeo aí, tenta absorver o máximo possível. Tá? Por que eu quis fazer esse vídeo? Porque tem muito aluno que acredita o seguinte, que a proclamação da República está resumida ao ato ali de 1889, do dia 15 de novembro, mas não. Tá? Todo acontecimento tem o seu antecedente. Né? Agora imagina, se
Se um governo tá no poder, ele perdeu o apoio da igreja, nesse momento da igreja, da elite do exército, tá? Você acha que ele vai conseguir se manter em pé? De forma alguma, né? Então, perdendo o apoio dessas três principais classes aí, tá? O golpe de 1889 é basicamente inevitável, né? E assim, você nota, se você for estudar a fundo, eu até sugiro que vocês, para quem gosta de leitura, compre o livro de Laurentino, né? O nome do livro é 1889, ele fala somente sobre a proclamação da República. Eu acho um livro muito interessante. Vocês vão ver o seguinte, que Dom Pedro II e a família imperial não resistiu ao golpe. Ele basicamente já sabia que seria inevitável, tá? Por mais que ele deixa claro, muitas vezes, não acreditar nessa possibilidade, tá? Mas ele não vai criar um plano de defesa, um mecanismo de defesa para evitar o golpe. Por quê? Porque ele já sabia que ele havia perdido o apoio das três principais classes existentes no Brasil. Tranquilo? Eu devo estar gravando alguns vídeos posteriormente aí, e que se alguém interessar, assista, curte, compartilha e dê sugestões de vídeo para as nossas próximas aulas aí, beleza? Um abraço.